Bom dia, gente, tudo bem? Nós vamos fazer uma aula hoje a respeito de máximo divisor comum, é o famoso MDC, né? Como vocês estão vendo, né, palavra divisor, né? Então quer dizer que nós vamos trabalhar com os números divisores, né, de um número natural, tá certo? Então, vamos propor uma seguinte situação, né? A Júlia, ela tem 18 balas e 12 pirulitos. E ela está querendo dividir essas balas e esses pirulitos em saquinhos, de maneira que em todos os saquinhos tenham a mesma quantidade de balas e de pirulitos, tá certo? Não pode sobrar nenhuma bala e nenhum pirulito. Então, qual que seria a ideia? A ideia seria a gente fazer aí os divisores de 18, porque são 18 balas, né? E os divisores de 12, porque são 12 pirulitos, tá? Então, lembrando vocês, né? Quando a gente quer fazer os divisores de um número, eu tenho que pensar nas multiplicações que dão esse número. Então, por exemplo, eu vou pensar em 1 vezes 18, eu vou pensar em 2 vezes 9, eu vou pensar em 3 vezes 6, né? Então, essas multiplicações, né, que dão 18, ok? Então, esses números são os divisores de 18. Como eu falei para vocês, né? Vocês podem vir nessa ordem aqui assim, ó. Você já escreve, né? Os divisores na ordem crescente, ok? E aí quando você vai pensar nos divisores de 12, você faz a mesma coisa. 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. Então essas aqui são as multiplicações que dá 12, tá certo? Também escreve esses números, né, em ordem crescente. E aí o que nós percebemos? Né? Nós percebemos que nós temos alguns divisores comuns, né? Olha lá. O 1, o 2, o 3 e o 6. Tá? O que a gente pode perceber, né? O 6 é o maior deles. Não, o 6 é o maior. Então, ou seja, esse 6 é o nosso máximo divisor comum, tá certo? Ou seja, quando a gente fala divisor comum, são divisores que repetem nos dois, né? Então, o maior divisor comum, no caso, vai ser o 6, tá certo? Como é que nós representamos? Parecido com o mínimo múltiplo comum, só que agora é máximo divisor comum. Então eu falo assim, ó, que o máximo divisor comum de 12 e 18 é o 6. Ou seja, voltando ao nosso probleminha, nossa situação, problema, né? A Júlia vai poder fazer 6 saquinhos de balas e pirulitos. Se por acaso eu perguntasse para vocês, né, ó, quantas balas e quantos pirulitos ela vai colocar em cada saquinho, você pode pegar a quantidade e dividir por 6, né? Então, por exemplo, né, no caso dos pirulitos, são 12. Como vai ser distribuído em 6 saquinhos, ó, então quer dizer que vai ter 12 pirulitos em cada saquinho.
E no caso das balas, 18, não. Então, 18 dividido por 6, 3 3 balas, aliás, né? 3 balas em cada saquinho, certo? É lógico que é uma divisão como essa, né? Vocês fazem até de cabeça, né? Mas, enfim, né? Só para vocês saberem, né? Que é dessa maneira que nós fazemos, ok? Tem uma regrinha, quando os números são pequenos, fica fácil da gente pensar dessa maneira, assim, né? Fazer os divisores, achar o maior, né? Quando os números são pequenos, fica fácil. Agora, quando nós temos números maiores, a gente pode determinar parecido com o MMC, né? Vamos dizer que eu quero saber o divisor comum de 8, 16 e 20. Então, ó, os divisores de 8. Se eu for fazer dessa maneira, né, eu teria que fazer assim. Os divisores de 8, 1, 2, 4, 8. Os divisores de 16. Vai pensando nas multiplicações que dão 16. Ó. Uma vezes 16, 2 vezes 8, 4 vezes 4. É isso. Do 20. Uma vezes 20, 2 vezes 10 e 4 vezes 5. Aqui eu não estou colocando as multiplicações, né? Mas só para vocês verem, né? Então, ou seja, né? A gente tem diversos divisores comuns aqui, né? O 1, o 2 e o 4, tá certo? Então, se eu quero saber, ó, o meu maior divisor comum é o maior número que se repete aqui nos 3, né? Então, seria o 4, ó. O meu maior divisor comum de 8, 16 e 20 é o 4. Tá certo? Agora, como é que eu poderia fazer aí de uma maneira mais simples, né? Eu poderia fazer o seguinte. Lembra do MMC da nossa outra aula? Você vai fazer muito parecido com aquele MMC. Você pega o 8, o 16 e o 20 e vai fazendo, né, como se fosse MMC mesmo. Só que você vai prestar atenção os números que você consegue dividir, né, os 3 valores aqui. Então, por exemplo, o 2, o primeiro número que eu iria dividir, o primeiro número primo, né? Eu iria dividir, ó, 8 por 2 dá 4, 16 por 2 dá 8 e 20 por 2 dá 10. Então, ou seja, esse 2 eu vou marcar ele aqui, ó, porque eu consegui dividir todos eles. Então, esse 2 aqui, ó, ele vai ser, como se diz assim, um fator comum. Não, porque eu consegui dividir todos eles. Continuando, daria para dividir por 2 de novo? Dá. Então 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Não. Então, mais uma vez, eu consegui dividir todos os números. Então, esse 2 também foi um fator comum, tá? Aí eu poderia dividir por 2 novamente. Só que esse 2 aqui, ó, ele vai dividir só o 2 e o 4. O 5, não. O 5 não dá para dividir por 2, né, de maneira exata, tal. Então, ou seja, né, ó, ele só divide
o 2 e o 4. Se eu for dividir por 2 de novo, ó, ele só vai dividir esse daqui. Ó. Nem precisaria fazer isso, tá, gente? Nem precisaria terminar a conta. Tá? Mas só para a gente ver aqui, ó. Tá? E por último, daria o 5 aqui, né? Ó. Tá? Mais o 5, ele só vai dividir o próprio 5 aqui. Tá certo? Então, ou seja, quais foram os meus únicos fatores comuns aqui? Ó? O 2 e o 2. Então, o que você teria que fazer? Para achar o MDC desses números aí, né? Ó, de 8, 16 e 20, né? Você era só multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, só multiplique os fatores comuns. Às vezes o aluno ele pode até falar assim, nossa professor, mas é mais complicado pensar dessa maneira. Mas quando nós temos números pequenos, como eu fiz aqui em cima, né, fica fácil da gente pensar, né? Agora, se eu tenho números maiores, fica mais fácil fazer dessa maneira do que você fazer todos os divisores, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que vai se tornar mais complicado aí, ó, tá? Vamos supor que eu vou fazer aqui, ó, o 52 e o 78. São dois números grandes, né? Dois números um pouco maiores aí que vai ser um pouco mais difícil de você analisar e você tentar achar todos os divisores dele vai dar mais trabalho. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer a decomposição em fatores primos, tá certo? Então, os dois números aqui são pares, então dá para dividir por 2. Ó, 52 dividido por 2 vai dar 26. 72 dividido por 2 vai dar 39. Ok? Eu ainda tenho um número par aqui, ó. Lembrando, né, gente? Esse daqui, ó, foi um fator comum, ó. Esse daqui eu consegui dividir os dois números por ele, ó. Aí eu vou continuar a minha conta aqui. Eu vou dividir por 2 ainda. Só que esse 2, gente, só vai dar para dividir o número par. Só vai dar para dividir o 26. 26 por 2 dá 13. O 39 não dá para dividir por 2. Ou então eu copio ele. Certo? Então, ou seja, esse 2 aqui não é fator comum. Ele dividiu só o 26, o 39 não. Tá? Agora, eu tenho dois números ímpares, né? Não dá mais para dividir por 2, então eu poderia dividir por 3. O 13 não dá, mas o 39 dá. 39 dividido por 3 vai dar 13. Né? Só que ele não é fator comum, porque ele dividiu só o 39. E aí o 13? O 13 é um número primo, né? Então eu vou dividir 13 por 13, vai dar 1. Ok? Então, ou seja, eu tenho dois números aqui, ó, que foram fatores comuns, né? Ó, tá? Então, como é que vai ser o meu MDC? O meu maior divisor comum, tal, de 52 e 78. Como eu tive só os dois que dividiram aqui, que foram fatores comuns, né? Tá? Então eu vou pegar o 2 e o 13
E eu vou multiplicar os dois. Ó. 2 vezes 13, 26. Então, 26, que é o MDC de 52,78. Tá? Só mais um exemplo para a gente finalizar a nossa aula. Ó. 8, 10 e 14. Se eu dividir por 2, vai dar 4, vai dar 5, vai dar 7. Por 2, como se a gente estivesse fazendo o MMC, né, que eu ensinei para vocês na aula passada. Ó. Então, rapidinho aqui, né? Ó. O único número que dividiu todos os termos, ó, foi aqui, bem no início aqui, ó, o 2, tá? Então, ele que dividiu os 3 números, né? Ó. Então, ele é o único fator comum, então ele vai ser o MDC de 8, 10 e 14, tá? Como só tem um número, então é ele mesmo. Certo, pessoal? Bons estudos para vocês. Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí, né? Ó, qualquer coisa, vocês conversem comigo aí, tá bom? Um abraço para vocês, turminha. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.